Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e junto com Lauro Jardim, Augusto Nunes, Rodrigo Constantino e Marcelo Madureira, trago para você não só os fatos, mas aquilo que há por trás dos fatos no Giro Veja, exclusivo com os nossos colunistas. Num dia de ressaca para o Palácio do Planalto, porque ontem o chefe do Clube do Bilhão resolveu fechar um acordo de delação premiada durante 4 horas. Ele foi ouvido pelos procuradores da Lava Jato em Brasília, tá? E fechou esse acordo, costurou esse acordo aí com o Teori Zavascki, que é o relator do caso, o relator do Petrolão lá no STF. E por que Teori Zavascki? Porque ele tem nomes, e muitos nomes, ele, Ricardo Pessoa, de políticos com mandato para entregar. E por isso essa costura precisa ser feita na capital federal, no STF. Tudo feito, 4 horas de conversa e muita, mas muita dor de cabeça para o Planalto. Já, Augusto Nunes comenta esse assunto, mas antes a gente segue direto para o Rio de Janeiro. É hora de Lauro Jardim, do Radar Online. Conta tudo, Lauro. Bom dia. Bom dia, Joyce. Há coisas que são difíceis de acontecer e tem outras coisas quase impossíveis de acontecer. Uma delas é o ministro Aloysio Mercadante conseguir agradar ao PMDB. Ontem, numa reunião entre os caciques do partido, se acusou abertamente o ministro Mercadante de querer estressar a relação entre o governo e o senador Renan Calheiros. Segundo se comentou ali, o ministro Mercadante vai querer usar a provável vitória na votação do jurista Luiz Edson Fachin na terça-feira, no plenário do Senado, quando a indicação dele ao Supremo será votada, como uma derrota do senador Renan Calheiros. E, bom, não foi só isso. O PMDB está reclamando também, nos bastidores, que o ministro Mercadante está travando todas as nomeações acertadas com Michel Temer e com a presidente Dilma. O PMDBista graúdo chega a falar em sabotagem. Ele me disse ontem o seguinte: Lauro, por enquanto estão vendendo terreno na Lua, não entregaram nada para a gente e dão a desculpa de que os nomes ainda estão sendo analisados pela BIM. Na verdade, o PMDB tinha esperanças de que ontem sairiam nomeações no Diário Oficial, e elas não saíram. O ministro Mercadante nega enfaticamente que esteja travando alguma nomeação. Ele diz que nos estados em que os partidos da base já se acertaram, está tudo ok, embora não tenha dito se já saiu os nomes do Diário Oficial. Nos outros estados, sim, segundo o Mercadante, ainda há discussões. De fato, o PMDB sabe como ninguém pressionar por cargos e pode estar exagerando, querendo botar o ministro Mercadante na defensiva. O certo, porém, é que nesse jogo as relações estão estressadas, como sempre. E, para finalizar, Joyce, os votos de ontem dos 20 deputados de uma bancada de 67 contra o governo em 2 medidas provisórias do ajuste fiscal, numa votação na Câmara, podem ser lidos, sim, como uma espécie de aviso a Dilma no meio dessa confusão toda. Obrigada, Lauro. E agora sim, Augusto Nunes e a ressaca lá no Planalto. Cada passo que dá a Operação Lava Jato, cada passo que dá o escândalo, fica claro que o Sérgio Moro tem razão. Ele estava com o Ricardo Pessoa na cadeia, defendia a prisão dele, porque havia muito a saber ainda, claro, e que o Ricardo Pessoa tem muita coisa a contar. O Supremo libertou, mandou para casa, tem tornozeleira, etc., mas mandou para casa o Ricardo Pessoa pensando no quê? Claro que o nosso Toffoli votou dizendo, bom, agora ele fica mais tranquilo, porque ele não está na cadeia, né? Ele não vai querer delação premiada. Por quê? Ele topou delação premiada? Porque ele sabe que não escapa de uma pena de bom tamanho pelo que fez. E o que ele fez envolve diretamente o presidente Lula e a presidente Dilma. Herdeira da semente de Lula. Exatamente. Dentro do processo Era o presidente de do clube e tem, pelo physique de rôle, é perfeito para presidir o clube.
esse, tenho que dizer, conta tudo, Ricardo Pessoa. Da política para a economia, o assunto é a baixa qualificação da mão de obra aqui no Brasil. E quem fala é Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. E hoje eu vou falar aí da mão de obra, da baixa qualificação da mão de obra no Brasil. Nessa quarta-feira, o Fórum Econômico Mundial divulgou aí um ranking mundial, né, de qualificação de mão de obra. E entre 124 países, o Brasil amargou aí a 78ª posição. Na América Latina, está em 15º lugar o Brasil e atrás não só de países como Chile, Colômbia e México, mais tradicionais, mas também atrás da Bolívia, do Paraguai e até mesmo da Trinidade e Tobago. Isso é muito grave, é muito sério, Joyce, porque nós estamos falando do século XXI, da era da informação, do mundo globalizado. Como é que um país pretende competir nesse ambiente com uma mão de obra tão despreparada? Esse é o nosso grande calcanhar de Aquiles. E aqui é preciso levar em conta que as soluções propostas, especialmente pela esquerda, mas até meio senso comum no país, passam sempre pelos mesmos equívocos, que é delegar o poder para resolver esse problema ao Estado e aos sindicatos, como se o Brasil não tivesse Estado forte e interventor demais e sindicatos também muito fortes e organizados. Se esse fosse o problema, o Brasil já estava na ponta do ranking aí liderando, né? Porque falar em conquistas trabalhistas e tudo mais, o Brasil é mestre, é líder no mundo, né? Poucos países oferecem tantas benesses legais como o Brasil. Então é óbvio que o caminho não é esse. O Brasil tem uma situação de baixos salários justamente porque tem essa mão de obra pouco qualificada e pouco produtiva, portanto. O salário, no final do dia, depende da produtividade do trabalho. Isso é lei de mercado, oferta e demanda. É isso que as pessoas têm que botar na cabeça, em vez de achar que basta o governo decretar aumentos de salário, que isso vai gerar prosperidade para o trabalhador. Isso é uma espécie de ranço marxista ainda, Joyce, desse pessoal que vê o lucro como uma mais-valia, uma exploração da mais-valia, a economia como um jogo de soma zero, onde João é rico porque Pedro é pobre, então basta tirar do João e dar para o Pedro e tudo ficará bem. Isso é uma balela, uma falácia, uma ladainha, e a gente tem que botar de uma vez por todas na cabeça dessas pessoas que a melhoria de vida, na qualidade de vida do trabalhador brasileiro depende inexoravelmente pelo aumento da produtividade do trabalho. Como é que a gente consegue isso? Essa é a questão. Primeiro, você precisa ter um ambiente de maior competição entre os empresários. Quando você tem um ambiente mais empreendedor, de maior liberdade econômica, com menos intervenção do Estado, você gera um incentivo mais favorável a que essas empresas tenham que favorecer os seus trabalhadores para poder mantê-los e gerar incentivos também à sua maior produtividade. E do outro lado, obviamente, você precisa ter uma mão de obra mais qualificada e produtiva. Aqui nos Estados Unidos, de onde eu falo, é preciso levar em conta que o trabalhador ganha em média 5 vezes mais do que o trabalhador brasileiro, mas por quê? Não é porque o sindicato aqui é mais forte, porque é totalmente o contrário, e não é porque o governo é mais legal e bonzinho na hora de fazer leis trabalhistas, também é o contrário. O trabalhador aqui goza de muito menos benefícios legais do que o brasileiro. Qual é o segredo, então? É porque o trabalhador americano é, na média, 5 vezes mais produtivo do que o trabalhador brasileiro, né? E isso é o X da questão. Então, a gente tem que fazer o quê? Melhorar a educação. Mas quando a gente fala em educação, não é esse sistema falido aí, público, de ensino que mais parece doutrinação ideológica. Não adianta nada você botar o sujeito, muitas vezes, na universidade, sendo que nem vai ser útil para ele na sua vida profissional, e ele aprender um monte de baboseira sobre Marx e Foucault, né? E vai ser mais um petista. Isso não serve para nada do ponto de vista de produtividade do trabalho no Brasil. O que nós precisamos em parte, de um elo maior entre o que é ensinado e o mercado de trabalho, ou seja, cursos especializantes, cursos técnicos oferecidos pela iniciativa privada, e também do lado da educação universitária e tudo mais, uma melhor qualidade do ensino, que vai gerar pessoas com capital humano e intelectual muito maior para poder, aí sim, competir no mercado de trabalho global de forma mais
equilibrada com o resto do mundo. Então, a gente achar que vai competir com os asiáticos, vai competir com esses países que têm índices de liberdade econômica muito maiores e uma qualidade de ensino técnico e universitário muito superior ao nosso, porque mais atrelado às necessidades do mercado de trabalho, né, é uma brincadeira a gente achar que o Brasil vai competir de igual para igual com esse tipo de modelo que nós temos hoje, que delega tudo ao Estado, aos sindicatos e esses professores aí que parecem militantes ideológicos disfarçados de professores. Então, está tudo errado. E é muito triste a gente ver essa colocação do Brasil nesse ranking, mas é um retrato daquilo que todo mundo já sabe. O Brasil está patinando, na melhor das hipóteses, e andando para trás na mais realista delas, e com o PT isso piorou. Eu sei que parece implicância, Joyce, eu sei que eu trago aqui muita notícia ruim, mas são os fatos, como você mesmo diz, sem medo de encará-los de frente, porque essa é a única forma de mudá-los. É isso e até a próxima. Obrigada, Constantino. E esse é um país de mordomias, né? Mas não é mordomia para qualquer um, não. Tem mordomia para muita gente integrante do Legislativo, para alguns integrantes do Executivo. E é uma onda aí andar de jatinho pago com dinheiro público. Mas não é só ministro, não. Nem só chefe de poder, não. Também tem chefe de quadrilha que anda com jatinho por aí. Fala, Marcelo Madureira. Bom dia, Joyce. Bom dia, amigos e amigas da TVeja. É impressionante, aqui no Giro Veja eu só falo de crime, só de criminalidade. Mas hoje eu vou trocar um pouco de quadrilha. Vou trocar a quadrilha do Mensalão, do PT e seus capangas, pela quadrilha por um outro meliante bastante procurado e preso, que é o Fernandinho Beiramar. Ontem, Fernandinho Beiramar veio para um julgamento no Rio de Janeiro. Ele que está preso em Rondônia veio num jatinho privado, quer dizer, num jatinho que deve ser da Polícia Federal, mas só para ele, até o aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro. Em seguida, Fernandinho Beiramar teve à sua disposição um helicóptero que o levou até o Fórum do Rio de Janeiro, onde foi realizado o julgamento. Eu penso uma coisa, Joyce, quanto custou para a sociedade brasileira essa palhaçada de trazer o Fernandinho Beiramar para o julgamento aqui no Rio de Janeiro, ele que já está condenado há mais de 200 anos. Será que nos tempos de internet, no século XXI, esse julgamento não poderia ter sido feito pela própria internet, através dos meios de comunicação modernos? Deve ter custado pelo menos algumas centenas de milhares de reais essa palhaçada de trazer o Fernandinho Beiramar para ser julgado no Rio de Janeiro. Mas uma coisa fica clara, né, Joyce? No Brasil, bandido, seja rico, seja pobre, seja traficante, seja corrupto, só anda de jatinho. E tem mais, quem paga o jatinho somos nós. Obrigada, Madu. Tá aí um giro rápido com os nossos colunistas, não só os fatos, mas o que há por trás dos fatos. Daqui a pouquinho, às 11 da manhã, eu volto com mais notícias e mais análises para você. Porque aqui em TVeja, a TV de Veja.com, a gente tem lá do seu e a programação não para. Tchau.